Bom dia. Vamos começar, então. Mari, tudo bem? Podemos começar? Fabiana, coloca para gravar, então. Já coloquei para gravar, podemos começar. Bom dia, Rose. Bom dia, Mari. Bom, vamos dar início à nossa reunião. Bom dia. Da diretoria executiva colegiada para fins de deliberação acerca da revisão ordinária proposta pela Águas Cuiabá. Eu vou iniciar concedendo a palavra a cada diretor para se manifestar sobre os trabalhos, sobre os posicionamentos. Depois eu faço uma explanação e a gente parte para a votação. Pode ser assim? Que tipo de explanação que você fala? Não, caso vocês queiram alguma manifestação, porque na verdade todo mundo vota, né? Então eu vou conceder a palavra, depois a gente delibera. Então tá bom. Vamos começar pela Rosa. Então, eu vou primeiro parabenizar a comissão, né, pelo trabalho, árduo trabalho, né, que foi, né, e eu acho que serviu de lição para todo mundo, né, e eu acho que serviu para que todos aprendessem o que é uma revisão, né, o que se tem que se fazer, como é que se tem que se fazer, né, e assim mesmo até dentro dos procedimentos administrativos, né, como envolver ou não a concessionária, né, em determinados assuntos, né. Então, eu não sei se eu sei como é que o Alex quer conduzir, se eu já falo a minha deliberação, se eu não falo a minha deliberação, ou se... Sim, Rose, é porque a gente pode... Você faz sua apresentação primeiro, depois a gente analisa cada um dos itens aqui desse documento aqui da comissão. Como é que você... Então, quando a gente analisou as premissas, que foi uma fase preliminar, a gente acabou analisando em bloco. A gente debateu se alguém tinha alguma... Porque são muitos itens para a gente analisar individualmente. Eu acho que, se houver um certo consenso com a maioria deles, a gente pode simplesmente fazer alguma ressalva com alguns dos itens para debate. Se for questionar todos os itens, se tiver alguma contrariedade, obviamente, é só ir pautando. Porque se a gente for analisar um a um, só para dizer que concorda, todo mundo aqui já leu, já conhece, já sabe, ficaria muito demorada a reunião. Então a ideia é, eu abro a palavra, se tiver algum item que você queira trazer para o debate, aí fica a seu critério. Depois eu passo para o Mário também faço a minha explanação, e aí a gente poderia julgar só aquilo que foi objeto de questionamento e ratificar o parecer da comissão e que está em consonância com o parecer da FGV também. Essa é a minha proposta. Até para fins de celeridade do procedimento. Tá bom. Então, é assim, quanto ao começo lá do documento da comissão, legal, né? Apresentação do produto 5, né? Manifestação da concessionária, isso, né? Nota técnica 02, realização de consulta pública, realização da audiência pública, realização de reunião do conselho. É o que foi apresentado. Bom, então eu vou entrar já lá no produto 3. Né? Desse trabalho da comissão. Né? A comissão, ela lá no começo, ela diz que é opinativa e não vincula o administrador. Né? Limite-se a opinar, cabendo a esta comissão adentrar no aspecto decisório, sem juízo de oportunidade por limites. Então, se a manifestação é opinativa e não vincula o administrador, que pode discordar apresentando as razões de fato e de direito que lhe dê sustentação. Bom, qual foi a razão? Aí, aqui no produto 3, a comissão fala, recomenda,
opinativa e recomenda, aconselha, né? Aconselha a administração. Recomenda que a aplicabilidade do resultado da revisão ordinária seja em prorrogação contratual. Lá no quadro 9.1, com os resultados na nota técnica 2, que foi citada anteriormente pela comissão, no item 3, lá do processo, do andamento do processo, ela apresenta uma série de prazo, né? Então, aqui ficou vago, né? O que é que a comissão recomenda, né? Existe a proposição de 9 anos, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 9 anos. Ok. Tá bom. Então, eu acho que aqui ficou no ar o que a comissão recomendou. Bom, eu não sei, eu não sou, de novo eu falo, eu não sou advogada, eu sou engenheira, e como sempre eu falo, 2 mais 2 é 4, né? Eu estou aprendendo, tentando aprender com a Alex, com Fabiana, que 2 mais 2 não é 4, mas eles até hoje não me convenceram, né? Então... Rose, toma para mim 2 cadeiras mais 2 mulheres, é o quê? É 4 o quê? Fala para mim. Senhor, não vem com essas conjecturas. Mas é, 2 mais 2 é 4. 2 cadeiras mais 2 mulheres não dá 4 nada. Não, senhor, 2 mais 2, para mim, 2 cadeiras mais 2 cadeiras são 4 cadeiras. Não são 3,99 e não são 4,01, né? Então, tá bom. Então, é assim, né? O que eu aprendi? Aí eu volto lá naquilo que nós dizemos. Estamos no dia a dia aprendendo, né? O que eu aprendi? O que eu venho aprender? O que é um reajuste, né? Então, um reajuste, ela tem uma fórmula definida no contrato, né? A concessionária, ela solicita com aqueles indicadores, naquele período do contrato, ela nos apresenta os cálculos, até um motivo de questionamento, não pela água, mas pelo nosso processo no transporte, o questionamento do PCE, mas, enfim. Então, quando a agência protocola, a concessionária protocola, o papel da agência, o que é? Analisar aqueles números, verificar o prazo, e aí vem todo o procedimento, vai para o conselho, vai para a audiência pública, e a diretoria delibera aquele número. Então, aquele número está definido, né? Então, aquele número definido vai para a publicação, comunica-se, prefeito, comunica-se, porque não tem como mudar aquele número, né? Então, é contratual. E a concessionária, ela aplica dentro daquele prazo dos 30 dias. Revisão. Uma revisão, a concessionária, ou quem for que pediu a revisão ordinária da concessionária, né? Então, ela apresenta o estudo, a agência reguladora analisa, né, vê todas, o que passou, o que vem para frente, isso eu acho que nós já estamos craque, a comissão já está craque nisso, né? E dentro, se há um positivo ou negativo, tem que existir alternativas, né? Como existiu no quadro 1, no quadro 9.1, lá da nota técnica. E dentro dessas alternativas, o poder concedente é que decide, né? A agência reguladora, aí eu vou falar de novo, 2 mais 2 são 4. A agência reguladora entrega para o poder concedente, prefeito, eu preciso de 20%, 30%. Aí o prefeito vai analisar. Por quê? Porque existe uma alteração contratual. No reajuste não existe. O reajuste é aquele número que a agência decidiu. E aqui não. Aqui é uma alteração contratual. Nessa alteração contratual, pode impactar tanto o poder concedente como o usuário, consumidor. Né? Até um negócio que eu quero discutir aí com a Fabiana, é usuário ou é consumidor? Né? Então, né? Então, aí eu entendo que, dentro
dentro da prefeitura, do município ali, do poder concedente, eles vão analisar qual a melhor forma de recompor aquilo, né? Ah, eu vou abater na outorga. Ah, eu vou dar em tantas parcelas. O que significa isso? Não é o caso aqui nós apresentamos isso. Ou eu vou fazer uma dilação de prazo, né? Então, ele vai analisar junto com o financeiro, vai que, né, certo, lá, não sei o quê, papapá, surgiu um recurso, e aí a concessionária vai, o poder concedente fala assim, não, eu vou dar um subsídio aqui, como ele faz, ele pode fazer com a água, não pode? Não sei, juridicamente vocês vão ter que me falar, né? Então, é isso que eu penso, eu acho que meu voto é que se entregue ao poder concedente, isso eu não estou dizendo, nós vamos colocar uma batata quente na mão dele. A gente tem que explicar para ele, a gente tem que explicar para o financeiro, para a procuradoria, o prefeito, os benefícios e os malefícios de cada um. Eu acho que cabe a diretoria e, quem sabe, até a comissão explicar isso para o prefeito. Porque se a gente chegar lá, eu opino pela prorrogação contratual. Ficou vago, entendeu? Então, a minha opinião é que se entregue, minha deliberação é que se entregue o quadro 9.1 com resultado. Deu 5,35%. Bom, prefeito, nessas condições, dá 5,31%. Pode ser recomposto assim, 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 assim. E dentro do contrato, ele é o poder concedente, ele é o dono do contrato, ele que vai analisar, não é a agência reguladora. Então, essa é o meu entendimento. Mais alguma consideração com relação à itemização, Rose, dos pontos, dos pedidos e das premissas? Bom, só com relação você quer falar já quer que fale sobre o item 4, ou a gente discute o item 3 e depois a gente vai para o item 4? Não, eu preferiria que cada um falasse a itemização, a gente lista, para aí sim, para debate e deliberação, né? Cada um expõe especificamente sobre a itemização. A ideia agora é que cada diretor traga os seus itens, né, dentro daquilo, são muitos itens, dentro daquilo que houver divergência, do que foi apurado por parecer pela comissão, que passou em audiência pública e no nosso conselho, porque, em última análise, a decisão, a deliberação é da DIRCOL, né? A consulta pública é para apurar a esclarecimento e a apuração de a consulta pública também é nesse sentido. O nosso conselho, embora tenha uma relevância imprescindível diante da representatividade que ele possui, né, no âmbito municipal, mas ele também, por lei, inclusive pela 11.445, ele tem natureza consultiva, né? Então a deliberação final é nossa sobre tudo que foi feito. Então, nesse sentido, como são muitos itens, a ideia é que cada um itemize, olha, de tudo que foi discutido, eu não concordo com isso, põe para votação, né? Ou a gente vota em bloco e fala, concordo com o parecer da FGV, com o parecer da nossa comissão interna, e a gente vota em bloco. É só uma estratégia de votação para que a gente possa ter mais celeridade no nosso procedimento. Então, assim, eu entendi a sua colocação com relação à forma de encaminhamento para a deliberação final sobre a forma de composição, depois a gente conversa sobre isso, né? Está pontuado já, inclusive. Se você tiver mais alguma pontuação com relação àquilo que foi explanado, debatido e materializado em parecer da FGV e manifestação da nossa comissão, aí eu só peço para que, se tiver mais alguma, coloca, aí eu passo para o Mário, eu falo as minhas também, e aí a gente vai votando ponto a ponto só aquilo que foi controvertido e homologa aquilo que foi consenso. Sobre o item 4. Quanto ao item 1 e 2, não tenho o que discutir. Aconteceu. Está ali. Como você diz, a audiência pública, você recolhe
informações e o conselho é consultivo se resolve. Agora, quanto ao item 4. Bom, de novo eu vou falar em matemática, né? Eu acho que a comissão, ela, dentro de cada um de suas atribuições, analisaram as planilhas, né? E no item 4, aí, de novo, eu vou discordar da comissão, né? Assim como do item 3, a recomendação do item 3, né? Então, o que diz aí o item 4? Considerando a recomendação de aplicabilidade do resultado desta RO em prorrogação contratual e, portanto, não haverá impacto econômico financeiro imediato, recomenda-se que as projeções nas isenções tarifárias sejam objeto de reanálise em novo procedimento revisional, né? Então, assim, eu confesso para vocês, eu admiro vocês, juridicamente, né? E pouco entendo, e eu estou embaçada quanto essa lei está sendo aplicada ou não está sendo aplicada, né? Ok, lá no parecer lá no parecer da comissão, né, ela ratifica aquilo que foi falado lá sobre as isenções, né, sem prejuízo de revisão em caso de legislação, em caso de alteração da legislação. Só que no item 4, a comissão recomenda que as projeções das isenções tarifárias sejam objeto de reanálise. Então, quer dizer, está sendo aplicado. A lei já tem aplicabilidade, né? Então, aí como, assim, acompanhando todo o processo, como nós acompanhamos, quando diz assim, prorrogação, portanto, não haverá impacto econômico financeiro imediato, haverá sim impacto na planilha. Haverá um impacto com uma extensão de prazo, se for o caso, como não está especificado aqui no item 3, né? Se for o caso, como aqui está dizendo, não haverá impacto, se for zerar, nós vamos aplicar apenas a prorrogação, né? Isso vai dar os 8 anos, 7 meses e 15 dias. Isso dá aproximadamente 30% a mais na extensão de prazo do contrato, né? Hoje, nós estamos com 30% do contrato. Nós estamos na primeira revisão. Nessa primeira revisão, nós estamos dando 30% a mais. E esses 30% a mais não têm obrigações nenhuma. Qual é a obrigação da concessionária em termos de investimento, em termos de melhorias? Nada. Aqui, sabemos que já tem um processo de revisão extraordinária. Vem de novo. Tá? Então, eu acho que, e, de novo, eu volto no item 4. Tem que ser avaliado, tem que ser muito bem discutido com o poder concedente. Não pode nós, aqui da agência reguladora, falar assim, poder concedente, você se comprometa lá, o poder concedente faça isso ou faça aquilo. Eu acho que é um caso de modicidade, vamos dizer, de recurso público, né? De contrato de concessão. Então, aí eu discordo. E aí, quando você pega a planilha, quando você você olha a planilha nos cálculos, quando você coloca quando nós aprovamos, quando nós colocamos, aprovamos não, porque a gente não aprovou ainda, em termos, estamos discutindo. Quando a gente coloca, isso eu vi depois, essa semana, eu vi, sabe, olhando essa planilha e vendo, e analisando, e
Um fala que essa lei está aplicada, outro não fala que essa lei não está aplicada. Então, não sei. A assessoria jurídica nossa vai ter que nos dar um parecer. Não, sim ou não, né? Então, o que eu vejo? Né? Quando você vai lá na planilha, você coloca a projeção, o consumidor, o usuário, sei lá qual é o correto, ele está, todo consumidor, todo aqui dentro daqui do perímetro urbano, da concessão, ele está pagando por aquela igreja. Tá bom. Então, ali está lá. Aí vem o TJ e fala assim, concessionária, você pode cobrar. Está conveniente agora. Eu acho que a agência reguladora tem que pensar muito nisso aqui, porque a concessionária, ela vai ficar com duas autorizações para cobrança. Ela vai ficar com a autorização do TJ, que já mandou ela cobrar. E aí ela vai ficar recebendo do povo que a agência está mandando fazer essa compensação, vamos dizer assim. Né? Assim, é matemática. Eu falei aquele dia, gente, meu negócio é matemática. Quando eu vejo lá na planilha, eu vejo aquele número, né? Aí eu não sei nem como depois, como é que vamos tirar isso aí? Como é que nós vamos fazer isso aí? Né? Eu não sei. Eu até, no dia da reunião do conselho, eu até entendi que o William tinha entendido do jeito que eu entendi também. Tanto é que eu falei assim, ok, então nós vamos fazer o cálculo até o ano 10, né? O ano 9 da concessão. Aí o William ainda falou assim, até na decisão do TJ, dá um valor maior, né? Então, eu acho que para encaminhamento ao poder concedente, a gente deveria, sim, entregar a ele existe essa possibilidade, né? E como resolver isso, né? E aí, até eu passei para a comissão, que eu calculei, tão preocupada que eu estava, que eu calculei qual seria a projeção, né? Tirando qual seria o valor, né, da revisão, tirando essas isenções. Eu mandei para a comissão ontem, que daria um valor de 3,25. Acho que a Alex chutou 3,35, você quase que acertou, viu, Alex? Não dá 3... Eu sou bom nisso. A conta não está certa. Então, dá 3,25. Por quê? Tá? Por quê? Como é que eu considerei? Eu permaneci o valor até o ano 7, como estava definido, né? A projeção, continuou com a projeção, ano 8, ano 9, e no ano 10, considerando maio, junho e julho, que foi o que o William falou naquele dia. Então, eu não sei, ele é engenheiro, eu sou engenheiro, então talvez seja isso. Então, isso dá 4 anos, 2 meses e 20 dias. Veja só como interfere no contrato. Ou 3,25, 2,32, 1,50, né? É outra variação. Então, eu acho o seguinte, eu discordo disso aqui, a minha recomendação é que se apresente o quadro 9.1 com resultados, e quem define é o poder concedente. E também o quadro com a projeção, sem a isenção. Então, essa é o meu entendimento. Rose, eu posso tirar uma dúvida com você, só para ficar mais claro para mim, para poder avaliar melhor o seu posicionamento? Sim. Quando nós voltamos às premissas para a elaboração do cálculo, de acordo com o acordo judicial que foi firmado em razão daquela ação da concessionária, para que nós retirássemos o relatório da FGV, nós fizemos um acordo judicial que dizia que nós estabeleceríamos as premissas, e a partir dessas premissas se desenvolveria o restante do trabalho, inclusive com a elaboração dos cálculos da FGV. Naquelas premissas nós fixamos, decisão colegiada, que, acolhendo inclusive o parecer da nossa comissão,
que a database da falhando, RO seria 2018. Ou seja, e vou ler aqui, essa comissão, a recomendação da comissão que foi aprovada por DIRCOL. Essa não recomenda a diretoria colegiada a versão da database para estabelecimento do reequilíbrio necessário contratual, como sendo maio de 2018, conforme previsto nos seus modelos já apresentados. Eventuais diferenças sobre efeitos de índice e ajustes não aplicados deverão ser avaliados posteriormente em novo pleito de reequilíbrio, da mesma forma como foram tratados no presente estudo rubrica na concessão de reajustes. Dito isso, nós fizemos um marco temporal, porque nós debatemos bastante isso. Porque se a gente não delimitasse um marco temporal e ficasse considerando eventos posteriores ao início da concessão, a data base, aquilo que estaria sendo analisado, provavelmente a RO não termina, porque se procedimento, como eventos vão, investimentos, pandemia, então a gente teria, se cada vez a gente reabrisse a RO, para que se voltasse todos esses debates, em consideração disso, provavelmente esse procedimento seria ad eterno. Ele continuaria até o final do contrato, a gente não conseguiria terminar. Eu me lembro muito bem. Isso foi deliberado na reunião do nosso conselho, foi deliberado como premissa. Por que premissa? E é uma questão de procedimento. Se eu não estabeleço essa premissa daquilo que eu vou avaliar, primeiro, eu não sei o que eu vou avaliar depois. E como eu tive um fato superveniente nesse caso, do índice das isenções, que foi uma decisão do TJMT, isso foi debatido, e eu discordo de você, acho que foi de maneira muito clara, até porque todo mundo defendeu seu ponto de vista de maneira clara na reunião, em que, se entendesse, primeiramente, que a gente poderia abarcar fatos posteriores na análise da RO, como foi o caso da decisão do TJMT, aí sim a gente avaliaria a questão que foi trazida pelo conselheiro, no se aplicar imediatamente a decisão. O nosso conselho entendeu, não, está fechado. O Ricardo, inclusive, um dos conselheiros, ficou muito ímpar. Ele falou assim, se esse procedimento tivesse acabado lá em 2020, a gente não estaria discutindo isso. A gente só está discutindo isso porque esse procedimento está atrasado, porque ele não está cumprindo o prazo. Porque se o procedimento vai demorando e a gente lê novos fatos, a gente não consegue terminar. Então, feito o quê? Uma vez travado o pedido, a gente simplesmente vai avaliar isso no momento posterior. E salvo engano, a recomendação da nossa comissão olha, já tem uma RE aí, já coloca e já avalia isso nessa RE. Não vai ter prejuízo nenhum. Por quê? Porque o poder consegue entender que se de contrato, essa questão já não vai ser repassada imediatamente para o usuário. O usuário não vai sofrer os efeitos. Ou seja, essa questão da prorrogação do contrato vai acontecer daqui a anos. Sim, também sobre o aspecto do impacto disso para o consumidor e para o usuário. Óbvio que isso tem que ser analisado, principalmente em tempos de crise como a gente está vivendo. Então, eu só preciso saber o seguinte, para ser bem objetivo. Você discorda você reflui no seu entendimento anterior quanto à fixação das premissas, para que se abra discussão dos novos após a database da nossa RO, e aí você estaria refluindo de um posicionamento seu e contrariando o nosso conselho, a decisão do nosso conselho, só para ficar claro, que daí a gente passa para análise. Vamos analisar isso também, e aí a gente vai para análise. Tem que considerar, lembrando que, feito isso, é que nós barramos uma série de pedidos da concessionária também, que foram fatos posteriores, e é uma questão de justiça. Se a gente vai analisar fato posterior, que é contrário, eventualmente, aos interesses da concessionária, a gente teria, por questão de justiça, de equidade, que avaliar também os pedidos deles, que, em tese, favoreceria os interesses deles. Então, é a minha opinião. Só peço para que seja esclarecido, que daí a gente consegue dar sequência nesse debate. Alex, eu estou dizendo o seguinte, item 3, não concordo o que tem que ser feito. A gente tem que apresentar para o prefeito as alternativas. Tá? E vai que a gente chega lá e fala, o prefeito fala assim, não, esse valor, eu não quero que seja por prorrogação de prazo, eu quero que seja com 3 anos e que dê 2,83. E aí? Você entendi, Rose, foi o primeiro ponto do seu bloco. Tá bom. Esse é o primeiro ponto que eu entendi. Eu não entendi o segundo. A segunda, Alex, de todas as solicitações de RE que a concessionária pediu, existe
apenas uma incidência ou sobre o usuário ou sobre a concessionária, em cima do consumidor. Quando você fala que não vai ter, como que fala que vocês falaram? Não vai ter, não haverá impacto. Como que não vai haver impacto? Imediato, Você deu, Rose, é uma coisa, imediato. Calma, Alex, Impacto Alex, deixa eu terminar. Calma, Alex, deixa eu terminar. Total, Tá? total. Você me dá uma nota, eu assino uma nota promissória para você, tá? É isso. Eu assino uma nota promissória para você, para daqui a 90 dias eu tenho que pagar. Tá? Mas hoje eu já estou pagando, por isso. Eu estou pagando por aquela nota promissória que está lá. O TJ falou assim, vai lá e faz. Aí a agência falou assim, não, paga agora. Então, é a nota promissória. Então, eu estou pagando hoje, mas eu estou com aquela nota promissória que eu vou ter que pagar também. Então, eu acho que a agência reguladora tem que pensar bem. Primeiro, eu acho que se não houver uma conversa, primeiro, com o poder concedente, e não a gente chegar com esse item 3 fechado, não, tem que ser prorrogação de prazo. Eu não concordo. Tudo bem, você acha que isso vai afetar a nossa decisão, aquelas nossas premissas? Vamos entender primeiro o que o prefeito, porque de repente pode ser que não, e de repente pode ser que sim. Entendeu a minha preocupação? Porque nós vamos estar Eu entendo essa preocupação. quando você olha para a linha, quando você vai olhar para a linha, você vai enxergar, você entendeu? Ok, vamos fazer a revisão. Ok, então tá lá, eu já estou com a projeção, aí o TJ me fala que tem que ser aplicado, então a concessionária, ela está com 2 decisões a favor dela. A RE não é isso. Rose, eu só quero colocar de maneira clara para entender, porque é uma questão de lógica de decisão, lógica de julgamento. Eu tenho uma questão prejudicial, e caso, dependendo de como a gente decidir, eu não preciso nem analisar o que vem depois, que é a questão do marco temporal. Só para usar uma analogia, é como se a gente estivesse discutindo aqui, se o nosso filho vai para a faculdade A ou B, pais discutindo se o filho vai para a faculdade A ou B, antes da criança ter nascido. Então, primeiro assim, vamos ter uma criança? Vamos. Para onde que ela vai estudar? E é outra história. Não dá para a gente ficar discutindo se a criança nem nasceu ainda. É uma questão de lógica, pura lógica de decisão. Então, é só por isso que eu gostaria de ficar claro. Porque teve uma premissa, existe um marco temporal. A gente precisa analisar isso antes de avaliar, vai incidir agora ou não. Porque essa decisão é um fato novo, ela aconteceu depois da propositura da RO. Simplesmente isso. A questão de, vamos discutir numa RE, é uma obrigação que a gente tem que discutir mesmo, e eu acredito que dá para a gente inserir em qualquer uma dessas REs aí como pedido da agência, e a gente já disciplina. Também foi dito na reunião que já existe um projeto de lei, que esse projeto de lei traria, finalmente, a segurança jurídica necessária para que se fizesse de uma única vez e não ficasse mudando constantemente fazendo RS para se compor essa diferença. Então, eu só estou perguntando assim, tem uma preliminar. Para eu analisar a questão se se aplica a decisão do TJ ou não, eu preciso saber, eu vou estender o prazo de análise do pedido para abarcar fatos supervenientes, ou não vou fazer essa extensão de prazo para trazer esses fatos novos. É só isso que eu gostaria que ficasse claro. Do que eu entendi até agora, você está dizendo, vamos reanalisar e vamos trazer para a RO, inclusive a ocorrência de fatos novos. Eu estou correto? É isso? Você está entendendo? Alex, eu acho que não tem como a gente discutir o item 4 se não discutir o item 3, se não passar pelo dono do negócio, ele quer o item 3. O que eu estou dizendo é isso. Tá bom. A agência reguladora vai entregar ao poder concedente a tabela 9.1 com resultados. A gente não pode
definir aqui pela prorrogação de prazo. Por que nós estamos definindo isso conforme a recomendação da comissão? Nós temos que mandar a tabela ponto 1 e dizer, prefeito, se por acaso acontecer isso, em qualquer incidente, tá, vai haver também o problema de isenção. É isso que eu quero que faça. Eu quero que, mande para o prefeito a tabela 9.1, tá? Tabela com a prorrogação de pontual. O prefeito vai nos chamar. O que está acontecendo? Aí nós vamos esclarecer. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Tem uma decisão. Aí ele vai falar assim, então, vamos fazer o seguinte. Então, pela decisão, não vai afetar. Mas é ele que tem que falar. Nós vamos apresentar as alternativas. A agência não tem que definir pelo poder. Entendi. Tá ótimo, entendi. Eu coloco na pauta, a gente decide. Eu não vou nem me manifestar aqui para não ficar... na hora da minha fala, eu me manifesto com relação a isso, a minha opinião sobre isso. Não, quem sou eu? Mas sabe? Não, mas você é uma julgadora, você é uma diretora da Arsec, é uma julgadora e tem todo o direito de se manifestar. É que eu só estava tentando ver, porque eu também tenho que decidir com base nos seus argumentos, e eu estava tendo dificuldade disso. A questão sou eu, e talvez, não sei o Mário, aí ele vai se manifestar, mas eu estava só pedindo explanação, porque, como você bem disse, o seu raciocínio é de um engenheiro, eu tenho um raciocínio de advogado, com experiência em tribunal, já trabalhei em tribunal, e eu sei, é questão de ordem de julgamento, de premissas, que é algo que eu sou muito atento a isso. É só por conta disso, para eu poder entender. Acredito que eu já entendi, eu vou me manifestar, aí você vai poder avaliar também se eu entendi ou não, até porque senão, a intenção aqui não é que surja um debate neste momento entre a gente, mas é só para que cada um exponha. Mas eu ainda está dizendo assim, eu quero alternativas, eu quero que mande para o prefeito, pode ser 3,20 ou 5,35, e ele escolhe, é isso? Está correto? Ótimo, então entendi, ok. Depois eu manifesto com relação a isso, você vai ver, você vai poder ouvir também, estudar os meus argumentos, e aí a gente chega, por deliberação, a uma decisão. Tem mais alguma coisa, Rose? Quanto a esse item, é isso. Agora, eu acho que a agência tem que alertá-lo, que até hoje a gente não fez, quanto a essas isenções. Ok. Travou, Rose? Rose? Oi? Não, que está travado para mim aqui. Tem mais algum ponto, Rose? Não, eu acho que é isso, né? Entendi, ok. Obrigado, Rose, pela sua manifestação. Aí a gente passa depois a manifestação de cada um e a gente vai para a deliberação. Diretor, ouvidor Mário Milton. Mário, você tem alguma consideração a respeito? Gostaria de fazer alguma explanação específica sobre algum item dos pedidos elencados e analisados na RO? Bom dia. Bom dia mais uma vez. É o seguinte, eu tenho acompanhado, né, desde quando eu entrei na agência, eu tenho acompanhado as reuniões, a vinda da FGV, as conversas todas com a concessionária, né, tenho acompanhado o trabalho da comissão, que é um trabalho muito importante. Né? Eu estou venho aprendendo com isso, não teria que detalhar muito, não poderia detalhar muito as coisas. Mas eu olhei aqui, tá, o relatório, a ata de reunião do conselho, da comissão, né, que foi constituída para tratar desse assunto, e vamos dizer assim, até por força do meu interesse de que isso seja, como eu disse naquela reunião, acho que na audiência ou na outra reunião, eu disse que nós temos que concluir esse trabalho, né, porque senão a gente vai, ajusta cronograma, joga mais para frente, e eu acredito que seja muito importante a gente concluir. Então, pelo que eu li aqui, que eu vi o que a comissão colocou e recomendou, eu concordo com todos os itens propostos pela comissão. Tá? Então, aquilo o meu alcance de tudo isso está acontecendo, e eu confio muito no trabalho dessa comissão. Então, a minha manifestação seria, eu concordo com todos esses itens propostos. Obrigado. Bom, eu não poderia deixar de registrar aqui alguns
Alguns fatos, acho que é bom a gente fazer uma rememoração, fazer um resumo dos fatos dessa RO. Como bem dito pela Rosidelma, isso foi uma experiência gigantesca profissionalmente, acho que para todos os envolvidos nessa RO, até porque foi uma RO excepcional, ela acabou abarcando um período de tempo muito maior do que aquele previsto contratualmente, originariamente previsto na Lei 8987 de 2005, na 11445, que ordinariamente prevê aí, no máximo 4 anos. Por razões que todos aqui conhecemos, né, a concessionária passou por uma intervenção, ficou aí 18 meses sob intervenção, e aí também havia a questão da necessidade de revisão do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, o que acabou impactando, de certa forma, também nessa revisão ordinária. Optou-se por se aguardar um pouco mais e fazer um procedimento único. Foi um procedimento único, mas em razão dessa dilação de prazo, foi um procedimento que acabou abarcando muitas questões, demandou aí muito estudo, demandou muita avaliação, né, e aqui fica expressamente registrado os meus parabéns para os técnicos da FGV que conduziram esse procedimento, né. Nós tivemos aí alguns desgastes com a diretoria da FGV por alguns comportamentos do diretor que não participava do processo, tivemos que intervir muitas vezes, ser duros, mas com relação aos técnicos que colocaram a mão na massa, que participaram das reuniões, que fizeram levantamentos e que apresentaram as planilhas, as conclusões, eu não tenho nenhuma ressalva. São técnicos do mais alto gabarito e da minha mais alta estima e admiração. Fiquei realmente impressionado com a qualidade desses profissionais. Também não poderia deixar de registrar aqui o empenho da nossa equipe, dos nossos diretores. A Rosidelma sempre foi muito diligente com relação a essa RO. Acredito que, quando do início, sob o aspecto técnico, indubitavelmente era a pessoa com maior consciência da grandeza e da natureza árdua de um procedimento como esse, né? O Mário Milton é o nosso caçulinha, né, Mário? Chegou aqui depois e já pegou essa boca quente, né? Mas mesmo assim, tinha uma contribuição ímpar. O Mário, você veio aí com seu conhecimento na área de contabilidade, né? Um contador aí experiente, e a gente realmente precisa de alguém com essa visão também. E do meu lado, eu acho que a questão jurídica, a gente acaba formando esse time que é necessário, ou seja, um engenheiro, um contador e um advogado, para que a gente possa ter essa visão holística aí de tudo que aconteceu nesse processo. Não poderia deixar também de ressaltar que, quando a gente fez a opção por contratar uma consultoria e fomos buscar um nome de peso, como da Fundação Getúlio Vargas, para nos auxiliar nessa primeira RO, né, nessa primeira revisão ordinária do contrato de água e esgoto, que é um contrato grande, que é um contrato complicado, que é um contrato com muitas nuances, muitos fatos aconteceram aí desde o início da concessão até 2018, que foi o marco delimitado para a análise dessa RO. Nós tínhamos a intenção também de que houvesse uma transferência de tecnologia para o nosso quadro de servidores. E aí veio a ideia de se criar uma comissão que começou como uma comissão temporária e agora convertida em comissão permanente para análise de revisão, né? E que também é composta por um advogado, por uma engenheira, por um contador, e que tem esse papel fundamental de fazer a análise, né, a primeira análise, e dar esse suporte técnico para que facilite a nossa decisão. Ou seja, eles já fazem toda essa análise, nos transmitem um relatório, e também vamos ser honestos aqui, que apesar dessa formalidade de procedimento, todos nós nos reunimos no dia a dia, debatemos arduamente sobre isso, né, aprendemos em conjunto, crescemos tecnicamente em conjunto, aprendendo cada um, né, com a opinião de cada um. Eu confesso a vocês que eu saio muito maior tecnicamente hoje do que quando iniciou essa RO, e tenho certeza que todos os profissionais envolvidos da agência, pelo empenho, pela dedicação, né, pelo volume de documentos, é um processo gigantesco, uma planilha complicadíssima,
e todo mundo se debruçou, todo mundo buscou entender, todo mundo aprendeu como é que se faz uma RO. Lógico que ainda estamos muito aquém da experiência, né, dos profissionais que nos serviram como consultores, mas acredito que hoje somos pessoas muito mais qualificadas para tratar com esse tipo de procedimento. Então, aqui meu agradecimento à Rosidelma, meu agradecimento ao Mário, meu reconhecimento e agradecimento expresso à doutora Fabiana, ao Leoci, à Ildisneia, e também aos consultores da FGV que estavam à frente desse projeto, a Rosane, o doutor Fabiano, ao Luiz Carlos, que é um gigante, um monstro, que entende muito desse aspecto de saneamento, né? O Carlos também da FGV, que participou ativamente. Então, eu só gostaria de deixar registrado, num primeiro momento, essa minha manifestação de orgulho de poder ter participado de um procedimento desse, e orgulho de ter colegas e profissionais de um gabarito tão alto, trabalhando ao meu lado e me ensinando dia a dia e me ajudando no meu crescimento profissional. Bom, dito isso, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de trazer para o debate. Eu vou ser bem objetivo, porque não vou ficar me estendendo, e depois também coloco em discussão, mas eu gostaria apenas de fazer algumas pontuações. O Mário não fez uma pontuação, a Rose fez algumas, sobre o que eu entendo das pontuações da Rose, né? E obviamente, daí ouvir novamente, a gente passa para a deliberação, ok? Com relação a todo o trabalho que foi desenvolvido pela FGV e pelos nossos analistas, eu tenho apenas duas questões que eu acho que são dignas de serem melhor exploradas pela diretoria executiva colegiada. Um deles, eu estou aqui com o meu arquivo, no que se refere... Peraí, deixa eu só voltar aqui, gente. Tem as isenções, tá ok. Projeção, fins, abatimento, cancelamento. Abatimento, cancelamentos. Esse tema nos foi trazido com a ideia de que deveria ser indeferido, uma vez, e a fundamentação da FGV, que foi seguida pela nossa comissão, foi no sentido de que o pedido, eles fizeram, vou tentar explicar um pouco, de forma um pouco mais ampla. Eles fizeram uma construção jurídica a partir de uma interpretação, uma construção interpretativa do contrato, para dizer que já havia uma estimativa de perdas e de abatimento e cancelamentos, e que por conta disso, eles teriam direito a abater isso nos seus cálculos e projetar para o futuro. Bom, a conclusão da FGV foi de que não tinha essa previsão, isso era uma construção, o contrato não previa originariamente, isso é uma interpretação jurídica, né, plenamente fundamentada e sustentável, e diz também que essa diferença ela acabou sendo suplantada pelo faturamento médio superior da concessionária, então não haveria razão de se analisar isso e se trazer isso para os debates, e que deveria ser indeferido. Bom, resumidamente, é óbvio que todos os senhores aqui sabem, os diretores sabem que se cancela, se desconsidera esses valores da receita da empresa, o faturamento dela cai, obviamente, e a TIR, por consequência, cai também. Então, é só ajustar na tabela ali, isso é muito claro. A impressão que eu tenho é que essa questão não foi trazida de uma forma correta pela concessionária. Por que não foi trazida? Porque o nosso contrato diz que, junto com o pedido, tem que vir toda a documentação necessária para a análise. Eu não vi essa documentação. Eu, sinceramente, procurei e não vi essa documentação. Eu acho que esse tema é um tema muito relevante, porque se, por um lado, a concessionária realmente deixou de faturar por cancelamento, ou seja, ela cometeu um erro, e a gente considera que o faturamento dela foi aquele errado, a gente não considera a justificativa dela de que houve um erro, a gente pode estar cometendo uma injustiça, porque a gente está considerando como faturamento um numerário que não entrou no caixa dela realmente, e é ordinário de serviço que, eventualmente, faturas possam ser canceladas.
Então, eu só divirjo do posicionamento e peço escusas à nossa comissão e também, com todo o respeito ao parecer trazido pela FGV, no sentido de não conhecer desse pedido. E aí é prévio, eu não vou entrar no mérito para dizer se é devido ou não é devido. Eu não vou conhecer porque eu entendo que esse pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários para análise e, sob risco, na minha ótica, da gente cometer uma injustiça de algo que precisa ser analisado de forma muito mais profunda, precisa ser normatizado pela agência, precisa, eventualmente, até mesmo de uma auditagem mais profunda, a gente indeferir um pedido de uma forma que não possa ser reavaliado administrativamente futuramente. Então, seria no sentido assim, eu não vou conhecer desse pedido. Eu nem conheço, eu tiro ele fora e ele fica fora da nossa avaliação. Esse seria um ponto. Outro ponto que é muito simples, que é um pleito da concessionária, volto a dizer, a gente fez um marco lá em 2018 e todos os cálculos foram feitos até a data de 2019 foi atualizado. A concessionária vem dizendo assim, ó, só atualiza para mim até o término da RO. Pega o valor que deu e faz a atualização monetária para trazer o término da RO, porque senão depois isso vai ter que ser feito em outro procedimento. Da minha visão, como é só uma questão de correção monetária, de avaliação de desvalorização da moeda entre a data base que foi fixada pela FGV e a data do término da nossa RO, considerando que a gente está pagando a FGV, está no contrato dela a obrigação de fazer esses cálculos, até por facilidade, para a gente não ter que fazer uma RO depois exclusiva para isso, seria um trabalho a menos, eu entendo que é legítimo a atualização monetária até a data em que essa RO se encerre. E a gente ainda vai submeter isso à FGV, que basicamente seria a FGV fazer a atualização monetária desses valores, para que a gente não tenha que fazer uma RE posteriormente. São esses pontos que eu gostaria de colocar, submeter a apreciação dos meus pares, para que a gente possa deliberar se a gente diz ou não do para a FGV a recomendação da nossa nobre comissão. Com relação ao que foi debatido pela Rosdelmo, principalmente no ponto 1, eu concordo com você, não cabe à agência interferir na forma como vai ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ponto a ponto a votação e eu vou fazer a minha explanação na hora que a gente for tratar especificamente desse ponto. Eu vou pedir vênia para fazer a explanação antes da votação, aí o Mário faz também, vocês se quiserem se reforça, aí a gente vota. Porque se eu ficar rebatendo agora, depois tem que voltar, eu acho que não seria uma boa metodologia. Bom, na minha parte, eu só estou colocando esses dois temas. Tem um tema da Rose, que é a questão da prorrogação do contrato, a questão das isenções. Da minha parte, seria com relação... Alex, Oi. Só um minutinho, eu não entendi. Abatimentos e cancelamentos, e o que é outro? Que você falou? O outro é a atualização monetária do valor apurado até o término dessa RO, e não até a data base do ingresso para a RO, como foi feito. Esse é um pleito que foi feito pela concessionária na última manifestação dela, para se evitar uma nova RE só com essa finalidade. Só atualização monetária. Sim? E você... Alex, esse item que você disse da atualização monetária, isso muda aquele número, aquele índice de 5,35? Muda sim, vai dar um pouquinho a mais porque vai se atualizar a moeda durante o período. Vai mudar. Ok. Na verdade, quem pediu também da outra vez que se mantivesse a moeda do contrato para facilitar a leitura foi a concessionária. E agora ela está pedindo para atualizar também? O que eu entendi foi isso. De novo? A gente pode abrir na votação, mas o que eu entendi foi isso. Assim, ó, a gente concluiu, tá? Só que o procedimento ele não terminou lá. Quando é que ele realmente termina? Ele termina agora, segundo o nosso cronograma, lá dia 27 de setembro, uma coisa assim? Pode me socorrer, doutora Fabiana? Sinceramente, eu não estou entendendo o que ela quer. Eu acho que isso merece uma consulta para a FGV, que
3,70. Isso. Vou tentar ser mais claro, Rose. A FGV fez os cálculos. Não, eu estou entendendo, mas eu não vejo por quê. Né? Se ela pediu uma coisa e depois ela está fazendo, não entendi. Eu vou tentar ser mais claro dos meus fundamentos. Por que eu entendo isso? O que ela está dizendo é, fixaram o término da RO como a data base lá quando foi ingressada a RO. Só que isso não aconteceu. A incidência dos efeitos da RO não são a partir de lá. A incidência dos efeitos são a partir do momento que a RO for encerrada. Então, como teve esse trâmite, esse tempo, esse lapso temporal entre os cálculos que foram feitos com base no início da RO, o valor apurado, até os efeitos que a RO pode começar a produzir, se passou o tempo, e o tempo desvaloriza a moeda. Eu só quero que isso seja ajustado monitoramente nesse momento, para que eu não tenha que fazer uma RE posterior para pleitear isso. O pedido dela, assim, é só para evitar um novo procedimento. E o meu argumento eu acho que isso é correto, porque realmente nós sabemos que a inflação tem efeito sobre o valor da moeda, FGV, e como ela vai fazer os últimos cálculos de acordo com a nossa decisão aqui, isso já poderia ser feito pela FGV, porque é meramente correção monetária, nada mais do que isso. É análise da desvalorização da moeda no tempo, do valor da moeda no tempo. Eu acho que não. Eu acho que tem muitas coisas. Você vai analisar receita, você vai analisar despesa, você vai analisar investimento. Não, a gente vota. Na hora de votar, você expõe, porque até que a gente começa a debater. É só isso. Você entendeu a minha colocação? É só isso que eu preciso saber. Fui claro? Do meu acolhimento. Eu entendo que sim. Eu acho que a gente coloca, e aí você se manifesta e a gente vota, não tem problema nenhum. Eu vou abrir a palavra daí, obviamente, para manifestação de cada um, para justificar seu voto, não tem problema nenhum. Eu só queria justificar... Abatimentos e cancelamentos, você quer o quê? Eu quero que não seja conhecido nessa RO, porque, para mim, não houve... o pedido não foi feito da maneira adequada, e ele não veio acompanhado dos documentos, e eu não me sinto seguro para analisar essa questão da forma como foi analisado na RO. Eu não vejo a existência de elementos, então, por isso, ele não deveria nem ser conhecido. Ele deveria simplesmente ter sido excluído lá no começo e não analisar o mérito de uma maneira assodada, de uma maneira, na minha visão, sem uma análise mais profunda para que a gente possa tomar uma decisão verdadeiramente justa com relação a isso. Eu acho que não deveria nem ter trazido aqui na reunião, porque o abatimento e cancelamento ele já foi decidido lá atrás também. Né? Não foi objeto de pedido. Não foi objeto de pedido da concessionária. Quais eram os objetos de pedido da concessionária? Energia elétrica, pipa, isenções e alteração de fórmula. Esse foi o pedido. Então, mas isso foi considerado na RO. Tem um tópico específico. Sim, ele escreveu um tópico, mas ele não apresentou o documento. Ele não pediu o que ele queria que fizesse. Por isso eu estou querendo excluir, porque não tá, de acordo com o contrato, não está fundamentado e não está documentado. Esse é o meu entendimento. Mas aí a gente bota em deliberação, você se manifesta e a gente vota, não tem problema. Tá? Então, seria o não conhecimento do abatimento e cancelamento, e 4, a correção monetária. Eu acho que esses são os tópicos para a deliberação. Senhora. Considerando essa possibilidade desse número 5,35 mudar um pouco, a conclusão ela pode continuar com a prorrogação do contrato? Sim, da mesma forma seria só se apurar um percentual maior, isso refletiria, obviamente, dentro da proposta de prorrogação, de prazo. Eu vou abrir, então, todo mundo tranquilo? Posso abrir, então, para deliberação e a gente vai votando item por item? Tá ok. Bom, o item 1 colocado pela Rose, eu vou tentar sintetizar para ficar claro, Rose, e aí você me corrige, a gente tem que votar de maneira bem objetiva. No que diz respeito à prorrogação do contrato, a Rosidelma entende que nós deveríamos mandar 2 opções. Uma considerando a decisão do TJ com a proposta de 3,20, né? E quanto isso refletiria em tempo de contrato, ou aí da forma como ele quisesse compor,
E também a proposta aprovada pelo nosso conselho de 5,35, né, para composição, para eventual composição em tempo de contrato. Seria dessa forma que a gente apresentaria. É isso, Rose? Isso. Só voltando. Apresentaria a primeira opção com o 5,35 e Ok. com as projeções. Em vista da decisão do TJ, isso poderá refletir em 3,25 e com as projeções até 4 anos, 2 meses e 20 dias. Ok. Tá claro. Alguma dúvida, Mário? Posso colocar a deliberação? E aí eu passo, aí a comissão passa para... Não sei como fazer. Eu gostaria de fazer as minhas considerações sobre, eu gostaria de explanar as minhas considerações sobre o meu voto, né? Vou aproveitar aqui. Peço vênia, Mário, se você não se opor, para que eu antecipe meu voto a esse respeito. Ou você prefere votar primeiro? Não, eu gostaria só de fazer algumas considerações. Com relação à apresentação da forma de composição da decisão da agência, isso é previsto de maneira vaga na Lei 8987 de 95, que diz que as partes podem compor não necessariamente pelo repasse do percentual no preço do serviço, mas a lei não fala como isso deve ser feito, ela só fala assim, pode-se buscar outras maneiras. O nosso contrato, ele já é mais específico. Na cláusula 23.1, ele diz o seguinte, eu vou pedir a liberdade aqui de ler o que está escrito no nosso contrato. Sempre que a revisão implicar em alteração dos valores que comporão as tarifas e sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a concessionária e a agência reguladora poderão formalmente acordar, a concessionária e a agência reguladora poderão formalmente acordar em complemento ou alternativa ao aumento ou à diminuição do valor das tarifas, qualquer forma legal e juridicamente possível que venha atingir o objetivo da revisão, tais como alteração dos prazos e das condições para cumprimento das metas da concessão, objetivando o interesse público, supressão ou aumento dos encargos para a concessionária, compensação financeira, alteração do prazo da concessão, combinação das alternativas referidas à linha A e D, outras alternativas admitidas legalmente. Então, do caput já é possível ver que o nosso contrato, que regulamenta a nossa concessão, diz: a concessionária e a agência reguladora poderão. Não está falando aqui que é o poder concedente. A questão do poder concedente, aí, na minha opinião, é uma questão posterior. Ele é dono do contrato. Ele pode questionar, de acordo com o interesse público, ele está legitimado para isso, em razão do poder investido ao seu representante, que é o prefeito, de atender ao melhor interesse público. Mas a composição entre concessionária, pelo menos o nosso âmbito de competência é entre a concessionária e a agência reguladora, por deliberação desta agência reguladora. A gente encaminha para o prefeito, mas o que o prefeito faz na competência dele diz respeito exclusivamente a ele, e não à agência reguladora. A gente sugere, por cordialidade, a gente sugere, né, por conhecimento técnico e por sugestão, mas ao final, quem vai assinar esse contrato é o prefeito e ele tem as prerrogativas dele. Então, nesse sentido, tem 2 pontos que tem que ficar muito claros. Primeiro, não existe decisão A ou B. Ou a gente decide A, ou a gente decide B. A gente não pode abrir mão da nossa competência de decidir essa questão. Ou é 5,35, ou é 3,20. Competência de escolha não é por contrato. Então, isso aí é se eximir da responsabilidade de decidir. E essa decisão é da DIRCOL neste momento. Não existe possibilidade da gente mandar, a gente estaria abrindo mão da nossa competência de julgar e decidir. O que ele vai fazer depois, dentro das recomendações, é lógico, institucionalmente a gente conversa, a gente dialoga, a gente busca, mas é o que compete a ele. Ele que está legitimado, ele foi eleito, ele que tem que tomar essa decisão.
a gente só vai contribuir como um órgão auxiliar, né, numa conversa, achar que, de alguma maneira, a gente vai dar sugestão. O nosso contrato com a FGV já prevê as alternativas e qual a forma de cada alternativa. Eles vão apresentar isso para a gente dentro dessas alternativas do contrato. Eles vão trazer item a item, né, para que o prefeito faça a sua composição aí dentro do exercício da competência dele da maneira que ele achar melhor. Então, assim, dizer que a comissão errou ou dizer que a gente errou não faz diferença nenhuma, porque quem decide essa questão no final é o prefeito. A gente tem que decidir aqui uma única coisa. Não falei que errou, eu falei que eu não concordo. Ah, você já deu seu voto, Rose. Eu estou explanando os meus fundamentos para que a gente possa deliberar. Eu já entendi que você não concorda. Agora a gente está votando. Eu estou dando os meus fundamentos. Você já deu os seus, inclusive. Então, dito isso, a gente abre para votação, né? A Rose já tem o posicionamento dela, eu tenho o meu posicionamento. E aí, Mário, eu particularmente voto para que se mantenha em homenagem ao nosso conselho, né? E que se mantenha a decisão deles, que foi 5h35, para que a gente apure a questão da decisão do TJ no momento posterior. Esse é o meu voto. Mário? Alex, eu também acompanho você e isso vai ser levado para o prefeito, que tem o poder, né, de fazer a escolha, de decidir, mas a gente não pode se furtar de ter a opinião, e é uma independência da agência chegar com aquilo que ela acha tecnicamente que é importante, que é o correto. Ok, então por 2 votos a 1, siga o seu voto. Restou deliberado que a agência mantém aquilo que foi decidido pelo Conselho, acolhendo a recomendação da FGV, do Conselho, da nossa comissão, fixando em 5h35, com a devida sugestão de prorrogação do contrato, o que invariavelmente compete ao Poder Executivo fazer a análise e a decisão sobre essa questão, da melhor forma de compor. Bom, o segundo ponto trazido pela Rosidelma com relação às isenções me socorre, Rosidelma, porque eu acho que a gente acabou votando tudo de uma forma só. Seria o 5h35, era isso? Isso. Quando você votou aí, quando vocês votaram... Já foi abarcado tudo no último, no vocês único... votaram em 5h35, com prorrogação. Agora, não sei qual que é a prorrogação, se a prorrogação é total, se não é, e qual que é o interesse público. Aí, o terceiro ponto seria a questão do não conhecimento do pedido de abatimentos e cancelamentos. Eu já explanei, meu voto é esse. Aí eu opto para a deliberação, Rosidelma e Mário depois, se vocês quiserem. Não existe uma ordem obrigatória, não tem revisor, não tem uma ordem obrigatória de votação. Quem quiser votar, fique à vontade. Eu considero o não reconhecimento. Desculpa, Mário, o não conhecimento? Não, isso já está decidido. Esse pedido, né, não reconhecer. Não conhecê-lo na RO, é isso? Ou julgar em... Não reconhecer. Não reconhecer. Tá ótimo, obrigado. Rosidelma? Pedido inicial, não tem como falar agora em abatimento e cancelamento, até porque a gente não tem números. Quais são as informações que a gente tem, aqui a diretoria tem para decidir isso? Então, Tá certo. não há como. Então, a unanimidade entenderam pelo não conhecimento do pedido de abatimentos e cancelamentos. Eu vou refluir do meu último pedido com relação à correção monetária. Sim? Pois não? Sim. Tá bom. A unanimidade, a diretoria executiva entendeu pelo não conhecimento do pedido e análise
da questão dos abatimentos e cancelamentos. Eu vou refluir da minha manifestação com relação à correção monetária em homenagem ao quanto deliberado pelo nosso Conselho. Nada obstante, eu entenda que seria mais prático a gente já fazer essa atualização agora, como isso vai impactar em valores daquilo que foi debatido no nosso Conselho, em homenagem, até para não criar nenhum tipo de impressão de que a gente possa estar desconsiderando aquilo que foi decidido por ele, em estrita homenagem aos nossos conselheiros, ao quanto deliberado do nosso Conselho, eu estou retirando essa manifestação, eu mantenho, conforme decidido pela comissão e pela FG, e indicado pela nossa consultora e referendado pela nossa comissão, para que seja mantido exatamente o número de 5,35, e aí, eventualmente, a gente analisa essa questão da correção em um próximo procedimento de revisão extraordinária. Estou retirando, se alguém quiser trazer para a deliberação, mas da minha parte eu retiro, e se os senhores não quiserem votar isso, a gente nem vota. Ok. Pode ser, Mário? Então, gostaria de agradecer mais uma vez aos meus diretores. Sim, pode ser. Ok. Sim, concordo como foi colocado, né? Para manutenção do 5,35 e não entrar no mérito dessa atualização. Em homenagem também Ao nosso disse o conselho, Alex. né? Eles são sempre muito elucidativos da sociedade dentro da Arsec. A gente não pode simplesmente suplantar isso, sei que isso, da minha visão, fosse devolvido para eles e debatido. Então, gostaria de agradecer a Rose, as valorosas contribuições. Eu e a Rose, a gente é reconhecido por embates técnicos de longa data, mas cada um simplesmente querendo, à sua maneira, o melhor para a população, o melhor para a agência. A distonância de ideias ela é natural dentro do ambiente democrático, né? Não se trata de absolutamente nada pessoal, é só divergência de ideias, o que é absolutamente salutar para a agência e para a sociedade. Gostaria de agradecer a presença, Rose. Também eu quero ratificar o que você falou, nada é pessoal, mas são pensamentos. Né? O que eu falei, Sim. eu sou engenheira, eu entendo de números. Né? Eu aprendo muito com você todo dia, sempre aprendi, Rose. Você sabe disso. Você já me ensinou tanto que eu já cheguei a ponto de ser arrogante de querer questionar a questão técnica de saneamento com você. Olha como é que advogado é abusado, Rose, que é a questão lá do tipo de esgotamento sanitário. Mas é só porque você me ensinou sobre isso, me deu o caminho, e aí eu já achei que eu sei alguma coisa, não sei absolutamente nada. Era só pelo amor ao debate, não pelo conhecimento em si, que é óbvio que nem se compara. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu estou para aprender, né, Alex? Eu acho que tudo é uma aprendizagem, tanto de um lado como de outro. Né? Eu trabalhei muito com alguns advogados, tanto na iniciativa privada, né? A gente vivia muito envolvidos, né, com advogados, com economistas, com contadores, né? E hoje eu digo que o engenheiro ele não pode ser só um engenheiro, ele tem que ser meio advogado, tem uma lei aí, porque o advogado está afim de nos envolver, né? Tem que ser contador para entender aquilo que está no planejamento, né? E administrador e assim economista, que até hoje eu também não sei definir a função de cada um, a atribuição de cada um, né? Então é isso. Obrigada, pessoal, parabéns. Obrigado. Gente, parabéns, estamos concluindo esse procedimento para a gente, que é um marco histórico. Obrigado a todos. Pois não, Fabiano? Obrigado. Siga.
Doutora Manda que a gente analisa. Doutora Fabinho. Fabiana, salvo engano, não houve alteração, não houve Isso. nenhuma alteração Ok. significativa do último relatório deles com essa decisão agora. Tudo foi mantido. Né? Nada que impacte absolutamente em nada nos números que eles já apresentaram, tanto que a comissão ratificou o relatório anterior, né, que já havia sido apresentado. Então, acho que isso vai facilitar bastante para eles e eles vão entender. Na verdade, o que a FGV tem que fazer agora é elaborar os cálculos de acordo com essa decisão final. Acredito que não terá nenhuma grande alteração, porque se manteve aquilo que já havia sido fixado nas premissas. Então, é só mandar, acredito que sim, mande o resumo para todos nós darmos uma olhada, encaminhe, e para que a gente possa seguir o cronograma, até porque nós temos um contrato com a FGV, que se encerra também, agora dia 3 de setembro, e eles têm que finalizar esse contrato, apresentando a sugestão deles para aditivo contratual, os cálculos, né, e o tempo está bem ocorrido para eles possam finalizar isso também. Tá? Acho que não vejo problema nenhum, acolho a sugestão. Isso, manda por e-mail que a gente analisa, Fabiana. Um bom dia a todos, muito obrigado. Aprendizado.